Vem que nós voltamos. Vamos que vamos. Chumbala bumbum monstro, vamos especificar o transporte através da membrana. Se você está aqui, é porque você já viu o vídeo de membrana plasmática da parte de estrutura, bicamada de fosfolipídio, proteína, colesterol, tudo bonitinho. Deixamos um gancho naquele vídeo para a gente poder discutir a parte de transporte através da membrana. Vamos lá, monstro. A gente tem o transporte passivo e ativo, como a gente já havia diferenciado previamente. Esse a favor de um gradiente de concentração, né, visando a homeostase, visando o equilíbrio, ocorrendo sem gasto de energia. Esse transporte contra um gradiente de concentração, normalmente gastando ATP, gastando energia celular para manter essa diferença de concentração entre o meio interno e o meio externo de uma célula. Vem cá, primeiro vamos dar uma olhadinha no passivo, esquece o ativo por enquanto. Lição, qual que é a diferença de difusão simples para difusão facilitada para osmose? Bom, primeiro pensando em difusão simples e difusão facilitada, a gente fala em difusão simples para gases. Os gases que entram e saem de dentro de uma célula, oxigênio, CO2, que são os gases envolvidos no metabolismo energético, né, na respiração celular, eles entram e saem de dentro da célula por difusão simples. Eles saem de um meio mais concentrado e vão para um meio menos concentrado sem que a célula gaste energia nesse processo. Mais um detalhe, como vimos na aula passada, os gases são capazes de entrar ou sair de dentro de uma célula por entre a bicamada de fosfolipídios. Sussu? Isso é difusão simples. A difusão facilitada a gente não fala para gases. A gente deixa a difusão facilitada para soluto. Pode ser uma molécula de glicose, pode ser um aminoácido. O soluto sofre difusão facilitada. Vai ter a passagem de substâncias do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, sem que gaste energia no processo. Detalhe importante, a difusão facilitada, alguma coisa facilita. O que facilita a difusão facilitada? A proteína transmembrana. Porque o trânsito de soluto não acontece por entre a bicamada de fosfolipídio. Ela acontece pelas proteínas transmembranas, normalmente chamadas de permeases. Quando essas proteínas abrem, elas facilitam o trânsito desse soluto. Então isso é difusão facilitada. Transporte também passivo. Olha lição. Dos três, osmose é o que mais cai? Disparado. Osmose, você vai imaginar assim. Gases, difusão simples. Soluto, difusão facilitada. Então sobrou o que para a osmose? Solvente. Quem é o solvente universal aqui na biologia? A água. Então vai falar de transporte de água, a gente vai trabalhar com osmose. Sussu? A osmose é a passagem de água de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, desde que esses meios estejam separados por uma membrana semipermeável. Isso é muito importante. Vamos imaginar a seguinte situação, monstro. Uma membrana semipermeável é uma membrana que permite somente a passagem de água. Quando vai ocorrer osmose? Quando a gente tiver meios de concentrações diferentes separados por uma membrana semipermeável que permite somente a passagem de água. Essas coisas têm nome, tá, neném? Aqui a gente costuma chamar o meio menos concentrado de meio hipotônico. O meio mais concentrado é o meio hipertônico. Então uma outra forma de você definir osmose é a passagem de água do meio hipotônico para o meio hipertônico. Se eu tiver meios de concentrações diferentes separados por uma membrana semipermeável, vai rolar osmose. Mas olha só, por que a osmose é um transporte passivo? Se ela aparentemente vai do meio menos para o meio mais. Porque a osmose não gasta energia para acontecer. E ela segue aquela característica de um transporte passivo que é visar o equilíbrio, visando a homeostase. Veja que interessante. Conforme o meio de menor concentração vai perdendo água,
Este meio tende a ir ficando cada vez mais concentrado. Conforme o meio mais concentrado vai ganhando água, a tendência é que ele vai ficando mais diluído, menos concentrado. Então, conforme a água vai saindo do meio menos e indo para o meio mais, aqui vai ficando mais concentrado, aqui vai aumentando a concentração conforme esse meio perde água, e esse aqui vai diminuindo a concentração conforme esse meio ganha água. Até que esses meios, a tendência é que eles passem a ter concentrações iguais. Homeostase, equilíbrio. Por isso que a osmose é chamada de um transporte passivo. Sussu, cuidado com uma coisa, hein? É muito comum experimentos envolvendo osmose caírem no vestibular. Tanto com célula animal, quanto com célula vegetal. For example, vamos imaginar o seguinte. Eu vou pegar uma célula animal e vou pegar uma célula vegetal e vou colocar elas numa solução hipotônica. Vamos imaginar assim? Ó, vou pegar um copinho, vou pegar outro copinho. O que eu vou colocar dentro desses copinhos? Uma solução hipotônica. Vamos supor que eu vou pôr aqui dentro a solução mais hipotônica possível da ciência. Eu vou colocar aqui dentro água destilada. Ok? Você sabe que a água destilada é água livre de sais, é água pura, é H2O. Ok? Vamos colocar a água destilada dentro desse potinho e vamos colocar a água destilada dentro desse potinho. O que eu vou colocar nesse potinho aqui, que eu vou chamar de potinho A? Aqui dentro eu vou pôr uma célula animal. Aqui no potinho B eu vou pôr uma célula vegetal. Vamos ver o comportamento da célula animal e da célula vegetal em água destilada? Primeiro ponto importante, estou colocando a célula animal aqui dentro. Ela não tem parede celular. Vou colocar uma célula vegetal aqui dentro. Ela tem a presença da parede celular, rígida, com função de proteção, né? E também a presença da membrana plasmática. Olha só, o que vai acontecer quando eu colocar uma célula animal e uma célula vegetal em água destilada? Que fique claro que a água é o meio hipotônico. Em relação a quem? Em relação às células, concorda comigo? A água destilada é menos concentrada que o citoplasma das células. Porque o citoplasma celular tem água, mas tem uma série de sais minerais. Então, evidentemente que o citoplasma da célula animal e o citoplasma da célula vegetal são mais concentrados do que a água destilada. Olha que linda situação, um meio hipotônico, um meio hipertônico separados por uma membrana semipermeável. Vai rolar osmose. A água vai sair do meio menos concentrado e vai para o meio mais concentrado. Ou seja, essas células ganharão água por osmose. A água sai do meio menos e vem para o meio mais. Vem para dentro da célula. A célula animal ganha água por osmose. A célula vegetal nessa situação ganha água por osmose. O que vai acontecer com essas células quando elas ganharem água por osmose? Elas vão aumentar de volume? E eu vou falar que uma célula animal em solução hipotônica, em água destilada, ganha água por osmose, o volume aumenta e ela fica túrgida ou cheia. Uma célula vegetal em água destilada ganha água por osmose, o volume aumenta e ela vai ficar túrgida ou cheia. Cuidado com esse termo túrgido. Túrgido é uma célula que ganhou água por osmose e teve o seu volume aumentado. Muito bem, qual a diferença então entre a célula animal e a célula vegetal nesse caso? Que a célula animal não tem parede celular. E a gente viu na aula 1 que a membrana plasmática é muito delgada, é muito fininha. Então o que pode acontecer com a célula animal se eu não tirar ela a tempo dessa solução com água destilada? Ela pode ganhar água por osmose, o volume aumenta, ela fica túrgida, e se eu não tirar ela dali, o que pode acontecer com a membrana plasmática? Romper. A célula animal pode sofrer lise. Ela pode romper, quebrar em uma solução hipotônica. Coisa que não vai acontecer com a célula vegetal.
Uma célula vegetal em água destilada ganha água por osmose, o volume aumenta, ela fica túrgida, mas ela não estoura. Por que a célula vegetal vai ficar túrgida, mas não lisa, não estoura? Porque ela tem um envoltório rígido, protetor, conhecido como parede celular, que impede a sua lise, que impede a sua quebra. Sussu esse esqueminha, neném? Tranquilinho? De boa? Então vem com o papai, que eu vou apagar isso aqui e vou te mostrar outra coisa. Isso é se eu colocar a célula animal e a vegetal numa água destilada, numa solução menos concentrada que o seu citoplasma. E se eu fizer um outro experimento, hein? E se eu colocar uma célula animal e uma célula vegetal numa solução mais concentrada que elas? Aí o bicho vai pegar, hein? Se eu pegar aqui, ó, pegar um potinho, mesmo potinho, pegar outro potinho, chamar aqui de potinho A, chamar aqui de potinho B, só que dentro do potinho A e B agora eu não vou pôr água destilada não, velho. Dentro do potinho A e do potinho B eu vou colocar uma solução super concentrada. Vamos supor que a gente vai colocar aqui, ó, dá para produzir isso em laboratório, inclusive alterando a temperatura, né? Você consegue aumentar a solubilidade aí de alguns solutos, mas dá para a gente pensar numa água do mar, por exemplo. Uma solução com uma alta concentração, vou chamar essa solução aqui, ó, de uma solução hipertônica. Cuidado que para falar se uma solução é hipo ou isotônica, você tem que sempre ter um referencial, né? Se eu estou falando que essa solução agora é hipertônica, ela é hipertônica em relação a quem? As células que eu vou colocar aí dentro. Eu não coloco aqui dentro do potinho A uma célula animal, então significa que o citoplasma da célula animal vai ser menos concentrado que a solução que eu coloquei. Uai, aqui dentro do potinho B eu vou colocar uma célula vegetal. E significa que a célula vegetal, cuidado, ela tem parede celular, tá, monstro? Vamos fazer aqui, ó. Ela tem a parede celular, bonitinha, e ela tem a membrana plasmática. Mas significa que eu estou pondo essa célula vegetal numa solução que é mais concentrada que o seu citoplasma? Ou seja, inverteu do exemplo anterior? A célula é menos concentrada que a solução que eu coloquei? Nessa situação, as células, tanto animal quanto vegetal, vão perder água por osmose. A água vai sair do meio menos concentrado, que é o citoplasma celular, e vai para o meio mais concentrado. A célula vai perder água por osmose. E aí, lição? Quando a célula animal perde água por osmose, o que acontece com o seu volume? Ele regride. E eu vou falar que depois de um tempo, esta célula animal em solução hipertônica perde água por osmose, tem o volume diminuído e eu falo que ela ficou murcha. Não é murcha, é murcha. Uma célula animal em solução hipertônica perde água por osmose, ficando murcha. E a célula vegetal, lição? Uai! Ela também está em solução hipertônica, ou seja, essa célula vegetal também vai perder água por osmose. Ah, já entendi, então essa célula vegetal vai ficar murcha também? Então, velho, na biologia, quando uma célula vegetal está numa solução hipertônica e perde água por osmose, eu não falo que ela ficou murcha. Eu falo que ela ficou plasmolizada. Primeiro ponto, plasmolizado se escreve com S, neném. Eu canso de ver em prova plasmolizado com Z. Por que a gente vai falar que a célula vegetal ficou plasmolizada e não murcha? É frescura de biólogo? Não é não, monstro. Porque a célula vegetal, ela tem a presença desse envoltório rígido, né, protetor aqui, que a gente chama de parede celular. E veja que interessante, né? Quem que mantém a membrana plasmática coladinha com a parede celular? Quem mantém a membrana plasmática colada com a parede é a pressão hidrostática que está aqui dentro da célula. Você concorda que esse citoplasma está cheio de água? E essa água faz uma certa pressão que mantém a membrana plasmática colada à parede.
Quando essa célula vegetal começa a perder água por osmose, essa pressão começa a diminuir. E o que vai acontecer com essa membrana plasmática? Ela descola da parede celular. E quando essa membrana plasmática descolar da parede celular, ela vai ficar presa só por alguns pontos e ela vai ficar num visual mais ou menos assim, monstro. Esse é o visual de uma célula vegetal que perdeu a água por osmose. A membrana regride, mas a parede fica lá intacta. A gente chama essa célula de uma célula plasmolizada. Se eu colocar ela numa água destilada, se eu colocar ela numa solução hipotônica, ela vai ganhar água por osmose e essa membrana plasmática vai colar de novo na parede celular. Aí eu posso falar que ela sofreu uma deplasmólise. Ela estava plasmolizada, ganhou água por osmose e deplasmolizou. Tudo bem, neném? Essa é a situação que a gente tem de uma célula animal e vegetal quando colocado em uma solução hipertônica. A animal perde água por osmose, murchou. A vegetal perde água por osmose e plasmolizou. Sussa daí, neném? Tranquilinho? De boa? Ok? Tá bom, lição. E se eu colocar uma célula animal e uma célula vegetal em solução isotônica? Porra, monstro, não vou perder tempo, né? Se eu coloco as células em solução hipotônica, elas ganham água e ficam túrgidas. Se eu coloco numa solução hipertônica, elas perdem água, uma murcha e uma plasmoliza. Agora, se eu colocar uma célula animal e uma célula vegetal em soluções isotônicas, ela vai entrar em equilíbrio com o meio, concorda comigo ou não? E ela não vai nem ter o volume aumentado, ela não vai nem ficar túrgida, mas também não vai ficar murcha. Por isso que não vale a pena, né, a gente perder tempo para desenhar célula animal e vegetal em solução isotônica. Ela não vai ter alteração de volume. Sussu, tranquilinho, cuidado com a osmose, hein, monstro? Disparado, hein? Tudo que tá na luz aqui, cara, você vai ver que são os exercícios, tudo falando de osmose. Tranquilinho, cuidado com a osmose. Lição. A gente finaliza o transporte passivo. E o ativo? O que eu tenho que marcar deles? Uma aguinha. A bomba de sódio e potássio é um exemplo de transporte ativo que você vai ver muito lá na fisiologia. E essa bomba de sódio e potássio está presente nos neurônios. Os neurônios, na membrana plasmática do neurônio, existem proteínas transmembranas específicas que fazem o transporte desses dois íons, o sódio e o potássio, que são dois íons de carga positiva, são dois cátions, ok, neném? Portanto, a bomba de sódio e potássio, se a gente for imaginar, né, qual que é a função de uma bomba? Olha o perfil psicopata, né? A função de uma bomba é explodir. Não. A função de uma bomba é bombear. Eu espero que uma bomba bombeie. A bomba de sódio e potássio bombeia sódio e potássio. Mantém as concentrações de sódio e potássio diferentes dentro e fora da célula. Impede com que as concentrações fiquem iguais. A bomba de sódio e potássio mantém a célula na seguinte condição iônica. Muito sódio fora, pouco sódio dentro. Muito potássio dentro, pouco potássio fora. Um neurônio que tem essa diferença de concentração de sódio e potássio dentro e fora da célula é um neurônio que se excita. É um neurônio que responde a um estímulo. A gente chama tecnicamente de um neurônio em repouso. Eu odeio esse nome porque parece que em repouso ele não está fazendo nada, mas pelo contrário, um neurônio em repouso, um neurônio polarizado, está com a faca no dente. Ele está pronto para responder a um estímulo. E quem mantém o neurônio polarizado, quem mantém o neurônio em repouso, pronto para ser excitado, é a bomba de sódio e potássio. Porque ela mantém as concentrações de sódio e potássio diferentes dentro e fora da célula. Se as bombas de sódio e potássio não existissem na membrana plasmática dos neurônios, a concentração de sódio e potássio dentro e fora da célula ficariam iguais, entraria em equilíbrio. E esse neurônio não conseguiria mais ser excitado. Ok? Em outras palavras, se a concentração de sódio e potássio ficar igual dentro e fora do neurônio, o neurônio não serve mais para nada. Sussu? Então, essa estrutura, essas proteínas que bombeiam sódio e potássio, mantêm o neurônio no estado polarizado, pronto para reagir a um estímulo.
Gasta energia, monstro. Para manter as concentrações de sódio e potássio diferentes dentro e fora da célula, há gasto de energia. Sussu, caminhando para o fim, fagocitar e pinocitar são estratégias celulares para colocar para dentro grandes quantidades, grandes moléculas ou macrovolumes de algumas substâncias. Qual a diferença de fazer uma fagocitose e uma pinocitose? Duas. A fagocitose é uma estratégia que a célula tem de colocar macromoléculas sólidas para dentro. Moléculas muito grandes que estão para fora da célula e que não são capazes de atravessar pelas proteínas permeases, a célula pode emitir os chamados pseudópodes, englobar essa macromolécula sólida e colocá-la para dentro. E aí a gente digere ela lá dentro através da ação de uma organela celular chamada de lisossomo. Então a fagocitose é uma estratégia de colocar macromoléculas sólidas para dentro através de processos de evaginação da membrana plasmática. Evaginar é crescer para fora, o pseudópode é uma evaginação e você engloba essa molécula e coloca ela para dentro. Sussu? A pinocitose também é uma forma de colocar para dentro, só que macrovolumes líquidos. Então é uma estratégia que algumas células têm de colocar grandes volumes de água de uma vez só para dentro. Isso já é uma diferença entre fagocitar e pinocitar. Só que a gente fala com um soluto, só que a gente está falando de água. E a outra diferença é que pinocitar não se faz por um processo de evaginação. Se faz por um processo de invaginação. Invaginar é crescer para dentro, né? Então a membrana plasmática possui invaginações, que são adaptações para conseguir colocar grandes volumes de água para dentro, né, de uma única vez. Fagocitose, pinocitose, dois tipos de endocitoses. Tranquilo até aí, neném? Sem problemas? Então cuidado com fagocitose, pinocitose, bomba de sódio e potássio, cai menos em termos de vestibular. Difusão simples para gases, por entre a bicamada de fosfolipídio. Difusão facilitada para soluto, por entre as proteínas transmembranas. E osmose, monstro. Cuidado! Osmose cai, hein? Passagem de água de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, separados por uma membrana semipermeável. Cuidado com aquela história de célula animal e vegetal, aquelas diferenças em solução hipotônica e hipertônica devido à presença da parede celular nas células vegetais. Sussu? Tranquilinho? Então é isso, monstro. Um beijo do tio Lição e a gente vai encerrando por aqui.